Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esta série de revisão de alguns pontos bastante importantes do inglês. Hoje vamos começar com o presente simples. O que é o presente simples? O presente simples é o tipo de verbo que eu uso para falar de coisas do dia a dia, de coisas que eu faço sempre. Por exemplo, eu levanto, eu como, eu ando, eu assisto TV, eu estudo inglês. São coisas recorrentes. Para falar dessas coisas recorrentes, você vai usar o presente simples. Em inglês, os verbos são formados com uma partícula to na frente. Então, neste caso aqui, nós temos o verbo eat. O verbo comer seria to eat. Para formar o presente simples, basta eu retirar o to da frente deste verbo e colocar a pessoa que eu quero falar. Por exemplo, eu, I eat, eu como. Nesse exemplo aqui, nós temos I eat lunch at noon every day. Eu almoço ao meio-dia todos os dias. Em português, as formas mudam de acordo com a pessoa. Eu preciso saber que é eu como, você come, eles comem, nós comemos. Em inglês, só vai haver uma modificação nas terceiras pessoas. Ele, ela, he, she, it. Para fazer essa modificação, eu acrescento um S ao meu verbo. Então, se eu tenho I eat, eu almoço, eu como, eu tenho she eats. Então, no nosso exemplo aqui, she eats lunch at 2 p.m. every day. Ela almoça às 2 da tarde todos os dias. Eu vou acrescentar este S com he, she, it. Vamos ver aqui mais exemplos do uso do presente em inglês. Veja só. We drink coffee every morning. Nós bebemos café toda manhã. We start work at 9 a.m. Nós começamos a trabalhar às 9 da manhã. They leave work at 5 p.m. Eles saem do trabalho às 5 da tarde. She drinks coffee every morning. Ela bebe café toda manhã. He starts work at 11 a.m. Ele começa a trabalhar às 11 da manhã. Rob leaves work at 7 p.m. Repare que quando eu uso we e they, é apenas o meu verbo. Já do lado de cá, quando eu uso he, she, he ou o Rob, que também é ele, eu vou acrescentar o S ao meu verbo. Então, eu tenho she drinks, he starts, Rob leaves. Aqui eu tenho como formar o presente. Para as pessoas I, you, we, they, você vai apenas colocar o verbo. Sabendo o verbo, é só colocar essas pessoas na frente. Para usar he, she, it, ele, ela ou o pronome neutro em inglês, que refere-se a coisas ou animais que não animais de estimação, você vai usar o verbo com o S. Então, vai ficar I eat lunch at 2 p.m. every day. E aqui vai ficar he eats lunch at 2 p.m. every day. Eu almoço, ele almoça. Existem algumas regrinhas para eu usar o S ou ES. Alguns verbos, eles pedem que você coloque ES no final quando for usar he, she ou it, que é o caso dos verbos terminados em SH, CH, O, SS, X e Z. Os exemplos aqui nós temos I go to bed. Go é um verbo terminado em O. Então, para dizer que ele
vai para a cama, eu digo he goes to bed. Ele vai para a cama, he goes to bed. O verbo finish, terminar, ele termina em SH. Eu preciso acrescentar ES. I finish work. He finishes work. Ele termina o trabalho. O verbo watch, assistir, termina em CH. Eu preciso acrescentar ES. I watch TV. She watches TV. Ela assiste TV. I cross the road. Eu atravesso a rua. Termina em 2 S's. Eu preciso acrescentar ES para ele, ela ou it. Então, vai ficar she crosses the road. O verbo fix, consertar, arrumar, termina em X. Eu preciso acrescentar ES. I fix cars. She fixes cars. Ela conserta carros. O verbo buzz, neste caso aqui, o barulho do telefone, tocar o telefone. Então, their phones buzz all day. Os telefones deles tocam all day, tocam o dia todo. Se eu falo de um telefone só, eu estou me referindo a it, a ele, um telefone só. Nesse caso, eu preciso acrescentar ES para dizer que his phone buzzes all day. O telefone dele toca o dia todo. Vamos ver mais exemplos aqui de verbos que precisa acrescentar ES. O verbo do, ele termina em O, eu coloco ES. Então, Tom does the dishes every evening. Do the dishes é uma expressão e significa lavar a louça e não fazer os pratos. Ok? Então, do the dishes, lavar a louça. I do the dishes. Ele, he does the dishes. O verbo teach termina em CH. Eu preciso colocar ES. Ela ensina inglês para 6 alunos. She teaches English to 6 students. O verbo wash termina em SH, ES. He washes the windows on Fridays. Ele lava as janelas às sextas-feiras. E o verbo blush, que é o verbo enrubescer, termina em SH. Eu preciso acrescentar ES. He blushes when he is embarrassed. Ele enrubesce quando está envergonhado. Um dos principais erros de quem está aprendendo inglês e mesmo de pessoas que já estão falando há algum tempo é esquecer esse S quando for falar do presente nas terceiras pessoas. Então, o correto aqui é he starts work at 11 a.m. Ele começa o trabalho às 11 da manhã. O outro exemplo está incorreto. Ou até mesmo o uso do do quando eu não preciso. I eat lunch at noon every day. Eu almoço ao meio-dia todos os dias. O outro exemplo está incorreto. Um dos verbos mais comuns quando a gente começa a aprender inglês é o verbo to be. To be, nesta forma, significa ser, estar. To be, ser, estar. Assim como em português eu não posso usar I, eu ser, você ser, ele ser, em inglês eu não posso usar I be, you be, he bees. Okay? Este verbo vai sofrer uma modificação. Então, se ser é to be, para eu dizer eu sou, eu preciso falar I am. I am. Este verbo é usado para falar de idade, para falar da sua profissão e para falar do seu estado, como você está sentindo.
Então fica I am 25 years old. Tenho 25 anos. You are a chef. Você é um chefe de cozinha. He is happy. Ele está feliz. Aqui nós temos a formação deste verbo. I am happy. You are happy. He, she, it is happy. We, they are happy. Repare na tabelinha aqui da formação. Você é, you are. Vocês são, you are também. Você e vocês, em inglês, é a mesma coisa. Vamos ver aqui outros exemplos usando o verbo to be. I am a doctor. Sou um médico. They are students. São alunos. My grandma is 92 years old. A minha avó tem 92 anos. Repare que eu traduzi por tem. Em inglês, eu digo ser para idade. Então, I am, you are e a idade. Você também pode usar contrações. Ao invés de dizer we are, você pode dizer were. We're late for work. Estamos atrasados para o trabalho. Ao invés de dizer he is, você pode dizer his. He's American. Você também pode fazer essa contração com nome de pessoas. Então, ao invés de falar Ruby is 7 years old, você pode dizer Ruby's 7 years old. Outro verbo que exige atenção é o verbo to have. Este verbo, ele vai modificar na terceira pessoa também. Ao invés de você dizer has, acrescentar um S, você vai diminuir o verbo e falar has. Então, para as outras pessoas, have. Para he, she, it, has. Os exemplos aqui, I have a garage. Eu tenho uma garagem. E she has a yard. Ela tem um quintal. Então, deste lado, mostrando I, you, we, they have a garage. He, she, it has a garage. Alguns outros exemplos, então, usando o have e o has. Okay? I have a car. You have a sister. I have a painful back. Aqui a tradução seria as minhas costas estão doloridas. Em inglês, você diz que tem alguma dor. Okay? They have the same dress. Elas têm o mesmo vestido. They have a new baby. Okay? Eles acabaram de ter filhos. The cat has a new color. O gato tem uma coleira nova. He has a cold. Ele tem um resfriado. Thomas has a driving lesson today. O Thomas tem aula de direção hoje. Jack has a bad headache. O Jack tem uma dor de cabeça muito ruim. Sarah has coffee with Tom every Tuesday. O verbo have também serve para indicar comer ou beber alguma coisa. Se eu digo eu tomo vinho, eu posso dizer I have some wine. Se eu digo eu como pão, eu posso dizer I have some bread. Neste caso aqui, a Sarah toma café com o Tom every Tuesday, toda terça-feira. Vamos falar agora da negativa no presente. Vamos começar com a negativa daquele verbo to be, que a gente viu ainda há pouco. Para formar a negativa do verbo to be, basta acrescentar o not depois dele. Então, se eu digo
I am a farmer, sou um fazendeiro. Se eu não sou um médico, eu digo I am not a doctor. I am not a doctor. Ok? Então, basta acrescentar o not depois do verbo to be. Então, se é I am, eu sou. Se eu não sou, I am not. I am not a doctor. She's not a doctor. We are not doctors. Ok? O verbo to be aqui, basta você acrescentar o not depois do verbo to be. Existem duas possibilidades de contração na negativa do verbo to be. Ela inteira, a frase inteira é You are not a doctor. Você pode dizer You're not a doctor, ou você pode pegar o are not e juntar e fazer aren't. You aren't a doctor. You aren't a doctor. Você não é um médico. I am not a teacher. Não é possível contrair. I am not, não existe contração. Mas existe a contração de he's not. Você pode usar como he isn't. Então, é o is not numa palavra só. Isn't. He is not a farmer. Ele não é um fazendeiro. He isn't a farmer. A mesma forma, they're not American. Não são americanos. Ou they aren't American. Aquela foi a negativa com o verbo to be. Quando você quer dizer não sou, não estou, não é, não está, basta usar o be e colocar o not depois dele. Não estou aqui. I am not here. Você não está aí. You are not there. Ok? Para os outros verbos, eu não posso simplesmente colocar o not. Eu vou precisar da ajuda de alguém, de um outro verbo. Ok? O verbo que vai me ajudar a fazer a negativa dos outros verbos é o verbo do. Do. Então, eu vou usar do mais o not na frente dos outros verbos. O exemplo que nós temos aqui é o verbo work. Work. Então, se eu digo I work outside, eu trabalho ao ar livre, para dizer a negativa dele, eu digo I do not work outside. Ok? Repare. Work, do not. Então, eu preciso colocar a negativa antes deste verbo. No verbo to be, a negativa é depois, apenas com o not. Para os outros verbos, você vai usar o do e o not na frente do verbo. Okay? Para as terceiras pessoas, quando a gente acrescenta um S no verbo, este S vai para o verbo do. Como a gente viu antes, do é um verbo que termina em O. Então, ao invés de simplesmente receber o S, ele vai receber ES. Ele recebe ES porque ele é um verbo terminado em O. Então, se eu digo she works inside, ela trabalha em ambiente interno, eu tenho que dizer que ele não trabalha. He does not work inside. Aquele S que estava ali na afirmativa migrou para o do, que virou does. E daí ele não se repete lá no outro verbo. Okay? Na afirmativa, he works inside. Na negativa, para dizer que não, he does not work inside.
Aqui, como formar essa negativa? I, you, we, they do not work outside. Não trabalhamos ao ar livre. He, she, it does not work. Repare que na negativa o verbo fica apenas a base dele, work. Quem recebe o quem recebe o S, neste caso ES, porque do é um verbo terminado em O, ok? Vai virar he, she, it does not work outside. Mais exemplos, então, usando a negativa. You do not have a computer. Você não tem um computador. Ele está digitando ali numa máquina de escrever. He does not live in Los Angeles. Aquilo ali não é Los Angeles, aparentemente Paris. Okay? He does not live in Los Angeles. We don't start work at 8 a.m. Existe a contração do, not, que vai virar don't. Don't. Então, I don't, you don't. Para ele, ela, he, she, it, eu vou usar does, mas not, doesn't. Doesn't. He doesn't have a car. He doesn't have a car. Ele não tem um carro. Um erro comum também é usar o duplo S no does e depois no outro verbo. O exemplo correto aqui é he does not work outside. Ok?